Esse é o Pode Constelar. É um espaço de escuta, de conversa e cuidado emocional. Eu sou Mirielle Freitas e você que está aí não foi por acaso, então fique até o final e seja muito bem-vinda. Gente, hoje nós estamos aqui com um tema muito especial, que eu estou com uma convidada que é uma mãe atípica e vai contar a história toda dela, de como ela conduz, o que aconteceu na vida dela. Ela nasceu para ser uma mãe atípica ou não, ela precisou se construir. Então hoje o tema nosso aqui vai ser maternidade atípica, propósito e carreira. Como construir sem se perder. Então é com muita honra que eu recebo aqui no Pode Constelar Thalita Tirelli. É uma honra te receber Obrigada, aqui. Miri. Eu que tô honrada. Tem muito conteúdo aí, hein, mãe? A gente já estava Muito. aqui falando. A sua história ela é muito rica, ela é muito linda e de transformação, né? Sim, sim. E tá acontecendo tantas coisas aqui tão rápido na sua vida Muitas e da sua emoções. família. E como que você tá levando isso? Mas antes, se apresente. Quem é a Thalita Tirelli? Bom, Thalita Tirelli é uma mãe apaixonada pelos filhos. Eu tenho 4 filhos e sou cristã. Gosto muito de me aventurar em novas coisas. E eu brinco muito, eu falo que quem nunca fez alguma coisa pela primeira vez? Né? Eu sempre falo isso para as pessoas que estão perto de mim. E ultimamente eu tenho feito muitas coisas pela primeira vez e tenho gostado muito. E tenho ficado nessas coisas. Então acho que eu sempre me dou a oportunidade de aprender alguma coisa nova. Eu trabalhei por muitos anos no comércio. Antes do comércio tive uma passagem pela área da saúde, mas fui me moldando com o passar dos anos. Então passei também pelo mercado financeiro. E aí, algum tempo atrás... Naquele período da pandemia, me descobri no marketing digital. Eu trabalhei numa grande empresa, que muita gente conhece. Eu participei de um time chamado Time de Novos Negócios do Google. Olha. E foi lá que a minha cabeça, assim, abriu para muito mais coisas. Uau. E essa sou eu. Hoje, Parabéns. eu tenho um livro, tenho alguns projetos com mães, com crianças e... É isso, tem muita coisa. Que importante, né? Você falou do livro já. Posso mostrar aqui pro pessoal? Sim. Enzo e o Código do Vento, por Thalita Tirelli. Olha só, gente. Mas agora eu quero saber como que surgiu o seu livro. Esse livro, Que lindo. Tá bonito, né? Gente, todo... Não sei se dá pra ver, mas ele tem as figurinhas aqui, ó. E é totalmente proposital, tá? Porque ele é voltado para crianças que estão na fase de alfabetização. Principalmente aquelas que estão alfabetizando mais tarde. Porque ele veio de uma dor. Ele veio de uma dor muito grande. Né? Sempre é de uma dor. A gente precisa ter um motivo, né? Uma causa para poder se movimentar. O motivo maior da história desse livro foi que o meu filho estava com 9 anos. A gente tinha voltado daquele período pós-pandemia, ele voltou para a escola e não alfabetizava. E aí a gente ainda não sabia que ele era autista, mas a gente descobriu que ele tinha dislexia, que é um transtorno de aprendizagem. E com tudo isso, eu fui procurar livros para ele começar a aprender a ler. E aí quando eu ia procurar, eu achava Patinho Feio, Os 3 Porquinhos e um monte de história de princesa. E o que aconteceu? Mãe, eu não tenho idade para isso, não é do meu tamanho. Eu quero alguma coisa assim mais legal, mais divertido. E como eu já trabalhava com marketing, e na época eu já estava aprendendo muito sobre inteligência artificial, eu comecei a criar histórias dentro da inteligência artificial. Lógico, eu colocava todas as minhas ideias, ele só dava uma aprimorada. E eu me vi numa situação que eu falei assim, não tá legal ainda. E surgiu um concurso de microcontos. E meu marido falou assim, você tá escrevendo, por que você não se inscreve nesse concurso? Eu decidi me inscrever no concurso de microcontos. Os microcontos são histórias muito curtinhas, com até 200 palavras. Então, eu enviei um microconto. Eu não ganhei o concurso, tá, gente? Não ganhei. Mas você foi, mas eu participei. E a partir daí, eu comecei a criar um microconto por dia para ler para ele. E esse microconto por dia surgiu o livro.
Uau. Então, eu brinco, eu falo que eu já tenho, assim, a coleção inteira de Enzo e o Código do Vento, já dá pra fazer uma série de livros, porque aqui tá só o comecinho. Eu vi, assim, a necessidade dele, o ambiente que ele estava, e comecei a criar. E, na época, a inteligência artificial me ajudou muito com as imagens. O menininho da capa, eu cruzei uma foto do meu filho, uma foto do pai dele quando era criança. Olha. E a ideia do boné, na época, quando meu marido era criança, ele usava muito um boné azul por causa do Ayrton Senna. Então veio dessa referência. Tem toda uma história, né? Tem toda uma história. E eu acho que assim, o mais interessante da história do livro é que Enzo e o Código do Vento fala sobre o vento. Mas o vento, na minha história, ele fala muito do Espírito Santo. Por a gente ser de uma família cristã, eu sempre falava muito pro meu filho, eu falava, filho, Papai do Céu, ele tá abraçando você como o vento. E ele teve muita dificuldade na época da escola. E essa frase minha com ele deu muita força pra ele. Então, não tinha outro nome melhor e a história falar um pouco do vento, que era o que já era a nossa realidade na época. E ele se identifica, né? Muito. Porque não foi do nada, mas foi de toda uma história que você colocou aí que faz sentido pra ele, né? E mais sentido ainda pelo fato do autista, assim, no caso dele, ele é muito literal. Então ele tem que sentir, ele tem que apalpar pra entender que aquilo realmente tá com ele, tá presente. Tem que ser de verdade. Então o vento beijando o rostinho dele, ele falou, já sei, Papai do Céu tá comigo. Uau, que lindo. Quando você teve como que fala, eu não sei se eu falar alguma coisa que seja fora, né, que você sabe muito mais, assim, eu tô aprendendo. Como que fala? Você recebeu um diagnóstico? Como que é? Você recebeu... Isso. E como que foi quando você recebeu esse diagnóstico? Como que foi sua reação? Porque demorou muito, né? Demorou bastante. Na verdade, algumas pessoas até me questionaram. Você tem certeza? Não tem nada a ver, você tá falando demais, né? Acho que você tá caçando pelo em ovo. Que, na verdade, a maioria das pessoas, assim, no caso do meu filho, ele tem um nível de suporte 1, que é um autismo, vamos dizer assim, um grau mais leve, né? Imperceptível, né? As pessoas falam que não dá pra... Não dá pra ver, ele não tem cara de autista, Sim. né? Então, as pessoas falam assim, você tá caçando alguma coisa. E eu sempre fui muito de parar e ouvir os meus filhos. E um dia, assistindo um desenho com ele, um personagem do desenho, ele é autista, do desenho que ele estava assistindo comigo, né? E ele, acho que a primeira pessoa que deu o diagnóstico já foi ele. Ele falou assim, mãe, esse personagem é autista, né? Eu falei, filho. E aí ele falou assim pra mim, mãe, então eu sou como ele. Nossa. Porque, olha, as mesmas coisas que ele não gosta, eu também não gosto. O menininho do desenho estava questionando pelas pessoas em volta e o barulho. E ele, mãe, eu sou assim. Eu sei que era um sábado à tarde de chuva, foi uma choradeira eu e ele. E naquela semana a gente já estava com vários médicos marcados para fazer testes e terapia. E aí ali a gente já foi se conhecendo. E eu falo que foi um processo entre nós, assim, foi em família mesmo. E não teve aquele choque, porque tem muitas mães que vivem um luto depois disso, né? Que elas não imaginam, elas chegam lá pra falar, né, saber o que tá acontecendo, mas não espera algo que vai mudar, né, a forma de conduzir essa criança. Não seja algo ruim, mas uma forma diferente de conduzir. Aí tem que ter inteligência emocional, sabedoria, buscar ajuda, apoio para poder fazer da melhor forma. E você falou uma coisa assim muito importante, a parte da inteligência emocional. Eu acho que hoje os pais têm que preparar os filhos para o futuro. Sim. Não só hoje, sempre, né? Mas essa questão da inteligência emocional, quando a gente começou a lidar com ir várias vezes ao médico, fazer várias consultas, começar a ir numa fonoaudióloga, uma psicóloga. Então, eu já comecei a trabalhar na cabecinha dele, o emocional dele, para prepará-lo para o que viria pela frente. Sendo um diagnóstico ou não, ele precisaria de algum tipo de ajuda. Então, a gente começou a conversar muito com ele em casa. Então, acho que por isso que teve essa naturalidade, né? Sim. Fluiu de uma forma natural. Foi mais leve, né? Não foi leve. algo pesado que iria trazer mais dor, né? Exatamente. Ou conflitos. Com certeza. Eu faço leitura corporal, do traço de caráter. Então, quando eu comecei a avaliar os adolescentes, tem um traço de caráter, você conhece? O esquizoide? Não.
O esquizoide, ele tem muito um comportamento do autista. Então, assim, eu nunca associei. Aí eu comecei a estudar sobre o autismo, aí eu percebi que o esquizoide o meu filho é esquizoide, né? Então, o meu filho não gosta muito de toque. Na hora de comer, ele divide a comida, põe um arroz aqui, o feijão, a carne, tudo separadinho. Não é qualquer coisa que ele come. Tem dificuldade de se relacionar, porque a dor do esquizoide é a rejeição. Então, ele acaba se excluindo, né? Todo lugar que ele tá. Então, parece que tudo incomoda. Ele acaba sendo uma pessoa de um funcionamento diferente. Então, são as crianças, né? Os adolescentes, os adultos, de um jeito diferente. Jeito de cabelo, sabe? Ele quer ser diferente, porque ele quer se excluir do comum. Do comum. E aí, eu fui vendo que o meu filho, ele tinha esse comportamento, né? Ele teve depressão. Então, porque eu não entendia ele, eu não sabia como ele funcionava. E tudo era na fase, assim, de brigar, de desqualificar, sabe? Sim. Aquela mãe que não tinha inteligência emocional. E aí eu fui estudar e estudei sobre a leitura corporal, a leitura facial, as microexpressões faciais, tudo através dele eu fui me aperfeiçoando, né? A interpretação da fala, a interpretação de texto e a ferramenta da constelação, a ferramenta que eu acho que é uma ferramenta mais rápida, né? Para poder conduzir os pais. Quando tem um filho, ele não sabe conduzir. Exato. Aí o filho, ele não sabe como ele se sente. Então a constelação mostra. Então o pai, ele vem, né, para uma terapia, a mãe, aí coloca lá o filho e quando ela vê e fala, nossa, meu filho tá, sei lá, tá lá no passado, todo deprimido. Eu não sabia que meu filho estava assim. Então, a constelação é uma ferramenta que a pessoa visualiza e tem um resultado mais rápido, porque não tem como desver, né? Sim. E a própria pessoa que monta. Então, assim, tudo que eu passei em relação ao meu filho, a leitura corporal, eu ia vendo os dons e as dores dos adolescentes, né? Dos pais, como eles funcionavam. Mas quando chegou na parte do autismo, que eu fui ver que é muito parecido com esquizoide, que são pessoas mais que não gostam muito, o som incomoda. Nossa, demais. O cheiro. Tudo que parece assim, é uma forma de se excluir. Aí eu falei assim, eu preciso saber mais sobre o autismo. Então, agora hoje eu tenho uma bandeira, vamos falar assim, que é dentro que eu tô entrando pra política, né? Sei sim que eu não posso falar muito assim, mas eu quero trabalhar muito essa questão das mães, da inteligência emocional, como você falou, para elas, no mínimo, elas saber como elas funcionam, para depois elas saber como conduzir esses filhos. Com certeza. Porque vai vir muito laudo agora, né? Daqui pra frente. Eu falo que depois que, no período pós-pandemia, as pessoas têm mais informação. E aí, com mais informação, elas começam a buscar orientação. Principalmente os adultos, né? Teve muito adulto que se descobriu autista depois de adulto já, porque viveu isolamento social feliz. Ai, que bom que eu não preciso ir pra rua, não preciso falar com ninguém. Nossa, que delícia. Aí, quando voltou, falou, ai, que saco. E agora? Então, assim, muitas pessoas se reviram nesse momento e outras não. Outras só não gostavam mesmo e é como você falou, é um arquétipo, né? São personalidades que a pessoa tem e, enfim, mas... De forma diferente. Todos nós somos, né? Mas, infelizmente, as pessoas querem encaixar as pessoas para fazer tudo igual, pensar virar esse padrão que não vai rolar, não vai funcionar, né? E eu vejo isso na escola. Seu filho teve muitos problemas na escola? Nossa, demais. Na verdade, ele ainda tem. Ainda tem. Agora, já estamos trabalhando a inteligência emocional para volta às aulas essa semana. Né? Voltando às aulas. Mas ele tem muitos, vamos dizer assim... Eu não digo que seria um problema em específico, mas ele tem dificuldades. Sim. Por exemplo, ele não tem muitos amigos, então ele tem 2 amiguinhos, 3. Se um falta, ele já fica sozinho, então ele não vai se relacionar com outras crianças. Vai ter uma dificuldade maior para conversar com outros, né? O cheiro de comida da escola, ele passa muito mal, porque ele tem muita sensibilidade. Então, no ano passado, muitas vezes me ligaram da escola porque ele realmente estava passando mal, assim, passando mal de verdade. Sim. Com enjoo, com dor de cabeça. Qual que foi o horário?
pós-recreio. Porque junta aquele monte de cheiro de comida diferente. Sim. E ele, mãe, aquilo me faz assim... Ou o barulho. Porque hoje ele tá entrando no 7º ano. Então ele tava no 6º. Então são todos adolescentes, né? Sim. Aquela turma do barulho. Então ele fala, mãe, é barulho demais, eu não aguento, a minha cabeça dói. E mesmo com protetor auditivo, né? Ele usa aquele fone que cancela o ruído, mas mesmo assim, acho que o visual, as crianças correndo, né? Aquela agitação toda, traz aquele desconforto, né? Sim. Quando ele tinha essas reações, quando você não tinha o laudo, teve algum momento que você achava que aquilo poderia ser birra, moleza ou não? A gente não conseguiu vivenciar isso na escola, porque a gente estava na pandemia, então estávamos todos em casa. Ele, quando estava na 1ª série, as escolas fecharam. Foi logo no comecinho da pandemia. E quando ele voltou, ele é asmático. Então, ele praticamente não voltou no mesmo ano que as crianças voltaram. Ele ainda concluiu um pedacinho ali no homeschool, né? Online. E no ano seguinte ele voltou. Então, foi no ano seguinte que ele voltou que a gente começou a perceber todas essas limitações. Mas, antes de tudo isso, ele ia pra creche. E na creche, na escolinha ali, na educação infantil, já tinha alguma coisa diferente. Entendi. E mesmo ali, a gente ia assim, por exemplo, aniversário de algum parente, aniversário de algum amiguinho. Ele não conseguia ficar na festa o tempo inteiro, ele queria ir embora mais cedo. E eu falava, não, vamos esperar o parabéns, né? Às vezes até segurava, e ele queria ir embora de qualquer jeito. Natal em família, então, nossa, era assim, pra ele era uma dor enorme. E parecia que ele tava sofrendo mesmo. E a gente não entendia ainda, a gente achava, não, ele só não gosta de sair de casa, ele gosta da nossa casa. Não gosta de ir na casa de ninguém. Sim. Então, a gente começou a evitar ir na casa das pessoas. E aí, a gente começou a virar família chata, né? Ai. Olha lá, a chata não vai vir, com certeza. Porque o filho dela só chora. Quando tá no meio das pessoas, não quer. Ela faz tudo o que ele quer. E aí, eu ouvi muito disso. Até porque um dos primeiros sintomas do autismo que apareceu, sem a gente saber, foi a restrição alimentar, a alergia. E ele tinha aquela alergia que não podia comer nada de leite. Então, quando eu ia numa festinha, eu já ia comer a marmitinha dele. Sim, já vi mães assim. Então, foi mais um quê pra ser falado, né? Então, por exemplo, às vezes eu levava ele antes de alguma festa, eu já dava comida pra ele antes de ir. Sim. Quando chegava lá, ele não queria comer nada, porque tudo que tava ali ele já sabia que ele não podia. Então, ele já aprendeu a se alimentar de uma forma diferente. Eles têm mais foco, né? Também. Sim, muito mais. Não posso. Não posso. E não, assim, ele aceita até o último minuto. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. E com tudo que você passou e passa ainda, o que te trouxe pra você de mudança? Olha, eu acho na que sua vida? Eu cresci muito. Muito, muito. Eu amadureci, assim, demais. Eu já tinha, assim, uma cabeça muito forte, uma mente muito aberta. Eu sempre fui uma mulher muito madura. Você é uma mente aberta, olhando para o seu rosto, mente aberta e busca equilíbrio. Então, você tem bastante traço do equilíbrio, do pensamento, começo, meio e fim. Tem que fazer isso e isso. Exatamente. Tem também. Sou eu. Então, eu sempre quis evoluir cada vez mais, né? Ter essa constância. Eu nunca me limitei, vou parar por aqui. Sim. Então, eu sempre fui aprendendo coisas novas. E quando eu vi que eu poderia ajudá-lo, eu falei, não, eu vou estudar mais, eu vou aprender mais sobre isso e vamos continuar juntos, de mãos dadas. Só que no meio do caminho, a gente acaba ajudando mais mães, mais pessoas. Sim. A gente consegue agregar na vida de outras pessoas, né? Sim. Muitas pessoas te chamam pra Demais. te pedir ajuda? Muitas mães perdidas. Sim. Que às vezes não sabem por onde começar, o que fazer. Ainda mais agora, as pessoas vão ter muitos laudos. Eu tô vendo isso cada dia aumentar. Inclusive, tenho muitos clientes já acima dos 30 anos, clientes meus pegando laudo aí, 30, 33 anos.
pegando o laudo de autismo, aí tá vindo. Não é algo ruim, porque explica muita coisa, né? Uhum. Então, aí eu tava falando com a cliente minha, ela falou assim: Meire, explica tanta coisa que eu passei. Se eu soubesse lá, eu não teria sofrido tanto. Exato. A minha família, né, saberia como conduzir. Então, assim, um laudo de um diagnóstico, né? Não sei se fala diagnóstico, Uhum. é importante, porque aí você vai saber como conduzir, o que fazer agora, como conduzir. Aquele adulto que às vezes não sabia por que não parava no emprego, ou porque não conseguia se dar bem com ninguém do trabalho, já vai explicando muita coisa. Antigamente, era praticamente uma vergonha o pai ou a mãe falar que, vou levar meu filho no psicólogo. Não, meu filho não é louco, eu não vou levar. Sim, sim. Né? Então, as pessoas não falavam isso. Tem culturas ainda que ainda Sim. tem esse preconceito. Eu não sou doido, por que eu vou fazer terapia? Exatamente. Então, ainda, infelizmente, ainda tem. Com tanta informação, né? Você vê ainda pessoas com a mentalidade ainda de escassez, seria? Eu não sei, mas eu acho que é como buscar você falou, acho que é muito cultural, né? Porque se limita cultural. aquilo e é como se a pessoa não quisesse romper além daquilo na própria vida, né? A gente vê isso muito nas pessoas de muita idade, né? Lógico, tem as senhorinhas que são extremamente tecnológicas, que querem mexer no Tem. celular. Meu pai vive no celular lá mexendo. Agora, o meu, ele faleceu com 64 anos. Novo. Ele não queria celular de jeito nenhum. Eu não quero telefone, eu não quero isso. Vocês vivem com o celular na mão, eu tô fora. Minha mãe fala isso. Minha mãe fala assim, nem mexo nisso, como se fosse um bicho, Como né? se fosse um bicho, como se fosse morder. Ela fala assim, Pix, nem sei o que é isso, nem quero pra minha vida. Como se fosse algo ruim. Quer me ligar, liga em casa no telefone fixo. Minha mãe fala isso também. Então, você vê, é mentalidade, né? Uhum. Tem pessoas que, por algum motivo, buscam aprender algo, igual você precisou, por um motivo importante. Eu também passei. Tudo que eu aprendi, estou aprendendo, sempre tem um motivo. Quando a gente começa a crescer, ampliar a mente, não fica mais leve, você fica querendo aprender muito mais? Com certeza. Já não é por causa de um motivo. Muitas pessoas vão pro médico, para de fumar, para de beber por um motivo, né? Eu vou morrer, teve um diagnóstico aqui, e agora eu vou ter que parar. E poderia, com uma consciência, né, saber que faz mal e parar ali já por consciência, não pelo um diagnóstico. Exato. Infelizmente. E na sua família, você falou que tem 4 filhos. E como que eles se dão, os seus filhos, em relação ao Anthony? Nossa, eles todos se dão muito bem. Na verdade, eu até brinco, eu falo que deve ter todo mundo um tracinho de neurodivergência ali, porque eu falei, gente, não é possível. Porque a gente começa a observar. E aí, a gente faz brincadeira em casa, né, entre a gente. Fala, acho que eu vou te estudar, hein, pra ver se está certo. Porque quando começa a ficar muito desatento, ou tá muito perdido, assim, tá pensando muito no nada, eu falo, não sei não, eu já vi isso aí em algum lugar. Mas assim, a gente leva muito na brincadeira dessa maneira leve, por quê? Desde quando a gente começou a buscar informação pra ele, ele já teve um sentimento de uma repressão, né? Ele sofreu muito na escola. Sim. E aí a gente queria trazer isso de uma forma leve. Então a gente quis muito brincar com ele em casa, para ele até mesmo entender. Se alguém fizer uma brincadeira com você, você é autista mesmo. Por que você vai ficar bravo? Sim. Entendeu? E é normal, muitas pessoas vão aparecer com o mesmo diagnóstico com você ou não. E se não tem autismo, tem TDAH, tem outras coisas. Então a gente buscou informar. Aceitação, né? Aceitar e todo mundo saber o que era. Sim. Então, os meus outros filhos, tanto os mais velhos quanto a mais novinha, eles aprenderam o que era, eles entenderam. E eu acredito que hoje até quando eles veem outras crianças que têm algum tipo de dificuldade, eles sempre tiveram muita empatia. Eles sempre foram, assim, muito prestativos, todos eles. Mas eu vejo que hoje eles olham, assim, com outros olhos. Até o mesmo meu filho que é autista. Então, às vezes, a gente tá ou numa ONG, ou num médico, numa consulta, ou até mesmo no mercado, em algum lugar, assim, que a gente não planeja que vai encontrar outra pessoa que tenha alguma deficiência. E ele já olha de outra forma, ele já fala, você quer ajuda, né? Ele quer ser prestativo. Então, que gracinha. É muito bonito isso, né? Então, Sim. Acho que já vem muito de casa, vem muito do berço. Com certeza, né? Aquilo que vocês passam, essa... Eu falo,
tudo isso que vocês estão fazendo, estudando, buscando, isso traz consciência, traz aceitação, clareza. Uhum. E as pessoas que estão à volta, os filhos, vão pegar isso também. Com certeza. Então, parabéns, viu? Continue assim. Você falou que tem 4 filhos. Qual a idade dele e o nome deles? Eles vão gostar Nossa, de ver você. eu tenho uma turma. Uma turminha. É, uma turminha. O Giovanni, que é meu filho mais velho, ele tem 21 anos. Olha, não parece. Já é um rapaz. E aí eu tenho o Juliano, ele tem 18. Adolescente. Vai fazer 19 semana que vem. 19, adolescente. Também o de 21, né? Também é adolescente. Tá no finalzinho da adolescência. São Mentalidade, jovens, é. super jovens. Você sabe que a mentalidade adolescente vai até os 27, 29 anos? Menina, eu vi uma reportagem que tem, agora parece que algum traço da adolescência, da fase, vai até os 30 e poucos anos. Eu falei, não, gente, Ué, parou. aumentou? Eu preciso falei, estudar sobre não, isso parou. aí agora. Que estudo é esse? Eu falei, na minha época acabou mais cedo. Minha também. Com 18 eu já era mãe, né? Então, eu fui mãe com 18 também. Também? Então, mas a mentalidade adolescente, ela vai ali em torno... Tem um estudo, né? Uhum. Que vai de 27 a 29 anos. Agora você tá falando que vai lá... Até os 34. Pros Agora, eu só não sei Meu se é Deus. traço de personalidade ou se é mentalidade. Eu não lembro direitinho do Se estudo, for mas eu falei, mentalidade, gente, não. Tem pais aí com 40, 50, 60 anos ainda e é adolescente, viu? Pois é. Imaturos, não sabendo como conduzir a família. Como conduzir a família, exatamente. Os filhos. Então, assim, por isso que é bom estudar, né, amiga? Uhum. Ler, Demais. buscar ajuda, porque senão não sabe como conduzir. Aí fica lá o filho adolescente, às vezes com diagnóstico, e o pai ali adolescente, a mãe com funcionamento adolescente, Uhum. e não sabe como conduzir. Aí fica uma família disfuncional. Totalmente, né? Bom, aí, vamos lá. Giovanni, 21. 21. Juliano vai fazer praticamente 19 já. O Tony, que é o Anthony, que ele tá com 11. E a Aninha, que ela tem 8 anos, que é a minha bonequinha, a única menina da família. Menina. No meio dos meninos. A única mulher pra me fazer companhia. E você pensa em ter mais? Não, quando a gente era bem jovem, eu e meu marido, a gente cresceu 2 filhos únicos. Eu tenho uma irmã e a diferença de mim pra ela é quase 10 anos. E o meu marido também tem um irmão e a diferença dele pro irmão é quase 10 anos. Então a gente cresceu ou com primos ou com amigos de escola, 2 filhos únicos. Sim. E aí a gente, desde quando começou a namorar, a gente falava, vamos ter um monte de filho? E aí a gente teve um monte de filho. Se eu tivesse, assim, eu falo que hoje em dia é loucura você ter muito mais. Mas se eu tivesse, assim, uma condição muito boa, eu acho que eu cairia na loucura de ter mais filhos, porque eu acho muito bonita a família grande. Sim, também gosto. De estar todo mundo em casa, casa cheia. E às vezes eles trazem os amigos e fica aquela galera toda em casa e todo mundo junto. Eu acho isso muito gostoso. Sim. Então, acho que se a gente vivesse num outro mundo, uma outra realidade, teríamos mais filhos, sim. Sim. Eu acho assim que o mundo, ele é muito perfeito. As pessoas que estão em desequilíbrio, que precisam buscar esse equilíbrio, buscar ajuda, Sim. ler mais, sabe? Como você, que é uma pessoa que transborda, né? Tá aqui no Pode Cancelar transbordando e já foi em vários outros, né? Já. Você palestra também? Eu palestro. Hoje eu tenho uma palestra até voltada para inclusão. Uau. E a maioria das vezes eu vou dentro de igrejas justamente para falar sobre inclusão. Por quê? Porque às vezes você tá dentro de um culto, de uma missa, enfim, de um momento religioso e as pessoas não sabem lidar com os autistas que estão ali no meio. Então a mãe, às vezes aquela mãe não vai na terapia, ela não vai em lugar nenhum, mas ela vai aonde? Ela vai na igreja. Sim. Então a mãe vai na igreja, leva o filho, porque ela não tem com quem deixar. E aí ela tá lá no culto e o filho começou a pular porque tá barulho, a querer se autorregular. E as pessoas começam a olhar feio pra ela, de repente querem tirar ela de perto com a criança porque tá fazendo muito barulho. E aí ela fala, eu não volto mais. Nossa. E às vezes a única esperança daquela mãe, daquela mulher é a religião, é a Sim, fé. a fé, acreditar. Então hoje eu tenho ido a maioria das vezes nas palestras para igrejas para falar sobre isso e para apoiar, para levar informação, que é o que a gente tá falando aqui, é levar informação. Sim. E eu falo que é uma coisa que me fez crescer muito, porque eu já palestrava mais sobre o marketing, né, que é a minha profissão.
Mas palestrar sobre o marketing não trouxe um transbordar tão grande na vida das outras pessoas quanto falar sobre inclusão. Uau. Eu falo de saúde emocional. Eu vou na prefeitura, no CRAS. Eu atendo uma vez na Bahia, então eu vou lá nas escolas, nos povoados, e levar inteligência emocional. E é muito... Foi a melhor coisa também que eu comecei a fazer na minha vida. Falar aquilo que foi bom para mim, que aí eu soube como conduzir os meus filhos, direcionar, ter um relacionamento mais saudável dentro da minha família, saber me posicionar onde que é o meu lugar. Então, assim, é muito importante quando você aprende, depois você transborda, né? Porque não dá para você aprender, você saber que é bom para você e esquecer que as pessoas estão hoje morrendo, né? É muito egoísmo você guardar para si próprio. Essa é a palavra, amiga. Eu tô aqui com um livro do Dr. Ribamar Silva, que é um deputado federal de Osasco. Ele fez esse livro aqui, ó, que chama Direitos das Pessoas do Transtorno do Espectro Autista. Muitas pessoas não sabem, né, os direitos, as mães atípicas acabam não sabendo. O filho tem lá autismo nível 1, 2, o 3, mas não sabe o que fazer. Aí o Dr. Ribamar, ele fez esse livro aqui com todo cuidado, com todo carinho, trazendo aqui só os direitos. Muito bom. Eu achei isso aqui extraordinário. É sensacional, precisa divulgar mais. Precisa, agora nós estamos deixando nos projetos, nas escolas, porque como está tendo muito laudo, e acredito que as pessoas precisam se inteirar dos direitos que elas têm, né? Teve um caso de uma mãe que falou assim para mim, meu filho foi diagnosticado com autismo nível 2, porque ela não sabia, ele provavelmente era o nível 1 e com a ambiência, né, familiar, ele acabou, como que fala, aumentando? O comportamento fica muito mais... Não digo que é agressivo, mas o comportamento muda muito. Porque ele tem que ser algo que ele não consegue, né? Pro autista, o meio que ele vive, a situação que ele vive, influencia, assim, 100% no comportamento. Eu comentei agora há pouco da escola, do horário do intervalo, que eu tinha que buscar meu filho, Sim. né? Ele, na época de férias, ele não teve nenhuma crise. Ele não desregulou nenhuma vez. Então, assim, o ambiente faz muito o comportamento do autista. De oscilar entre os níveis a esse ponto. Entendi. Então, seria, como você falou, diminui, aumenta o grau, porque o nível 1, que é mais que a pessoa pode ter, mas acaba trabalhando, tendo uma comunicação, fazendo indo social, mas o nível 2 já tem mais um outro comportamento, né? Vou ver se eu consigo te dar com um exemplo para você entender, acho que é até melhor. Pensa numa pessoa que nunca fez terapia na vida. Aí ela começou a fazer terapia. Aí o problema dela é porque ela não conseguia... Era muito tímida, tinha muita vergonha. E aí ela, quando começou a fazer terapia, ela conseguiu começar a conversar com as pessoas. Olha, eu cumprimento até as pessoas no ônibus. E aí ela parou de fazer terapia. Opa, ficou introspectiva de novo. Então, ela vai precisar sempre estar ali fazendo terapia. Lógico, um dia pode ser que ela consiga lidar com isso sem a terapia. Porque ela vai aprender a lidar com isso. O autismo tem muito disso. Os autistas que estão recebendo laudo hoje, que já depois de adultos, eles aprenderam a conviver com algumas coisas durante a vida. Nossa. Então, quanto que esses adultos já não sofreram? Nossa, venci agora. Dói na alma, né? Dói na alma. Saber o que ele passou e precisou se esforçar para se adequar. Para se adequar à sociedade. Então, por exemplo, tem autista que tem mania de batucar. Então, já pensou se eu estivesse aqui na mesa com você o tempo todo batucando? O quanto que isso, de repente, poderia deixar desconfortável? E aí, a pessoa que tem essa mania, ela aprendeu, ela batuca na perna, ou ela põe a mão no bolso, né? Já vi, já. Então, a pessoa vai aprendendo a camuflar algumas coisas, e às vezes ele acaba camuflando tanto que ele se esconde atrás daquilo. Então, essa transição entre os níveis, quanto menos terapia, pior fica. Lógico, tem pessoas que já nascem com um nível maior, com mais dificuldade, porque daí entra outras coisas. Mas é tudo muito relativo. Quando o autista, normalmente ele tá assistido,
ele tem um nível de convivência melhor. Ele convive melhor com a sociedade, com as pessoas que não Sim. têm nada. Ele busca, aí consegue ter mais autonomia, né? Muito mais. De ele mesmo fazer as coisas sem julgamento, sem críticas, sem o bullying, né? E às vezes sem precisar de ajuda. Porque ele aprende. Aprende. O meu filho, por exemplo, ele consegue fazer as coisas sozinhos. Ele tem autonomia pra fazer as coisas só. Mas quando ele não tá muito bem, eu preciso ficar do lado. Não que eu vou fazer alguma coisa, eu deixo ele fazer. Porque eu dou essa autonomia pra ele. Sim, bom. Mas eu tenho que estar presente. Ele, mãe, fica aqui do meu lado. Então, assim, eu tenho que estar... Nem que eu ficar ali como se fosse uma planta, mas eu tenho que ficar. Sim. E os gatilhos, de onde vem? Você já, com o Anthony, você já percebeu os gatilhos que faz ele ter uma crise? Seria assim? Já. Algumas coisas a gente já percebeu, sim. Principalmente quando é ligado a coisas que ele teve, por exemplo, em relação ao bullying que ele sofreu. Então, por exemplo, situações específicas na escola, que ele vê que já tá um dia muito agitado, ou que ele escutou algum burburinho que um colega quer brigar com o outro, e isso já desencadeia nele algum sentimento ruim. Ele foi um menino que ficou muito internado quando era pequenininho por conta da asma. E aí, quando tinha que ir pro hospital, por exemplo, ele já não queria ir de jeito nenhum. E ele passou por outras internações depois. E aí a gente já conseguiu quebrar, pelo menos, esse medo. Só que eu falo que foi um tratamento de choque, porque ele teve dengue e ele precisou ficar internado. E foi depois de grande, foi depois do diagnóstico do autismo. E quando tem dengue, tem que praticamente fazer exame de sangue todos os dias. E acho que era o pior pra ele, era fazer o exame de sangue. E foi um tratamento de choque, porque ele tinha que colher sangue todos os dias. Só que foi um tratamento que a gente, mesmo durante a internação, ia conversando muito com ele. Os médicos que vinham conversavam, as enfermeiras, toda uma equipe conversando, explicando. Então ele conseguiu entender que aquilo era pro bem dele. Sim. Né? Tem que ter toda essa paciência, esse cuidado, né? Demais. E nem todos os pais têm, né? Demais. Ainda mais no dia de hoje, né? Todo mundo Muita tá sempre informação. correndo. Muita informação e as pessoas querem preocupado com trabalhar, pagar conta, né? E chega em casa. Eu vejo muitas mães, hoje, né? Eu tô vendo muito mais. As mães sem paciência e às vezes essa criança tem um laudo ali, mas não procurou. Hoje eu tô observando muito também dentro da minha família, assim como você fez, né? Começa a observar os outros filhos. Eu tô observando também dentro da minha família. Eu tô percebendo, assim, um funcionamento diferente no meu neto. Eu tenho um neto de 8 anos. E vejo que ele tem um laudo agora lá que ele tem TDAH. Eu também tenho TDAH. Você falou, se você estivesse batendo aqui, eu não ia conseguir fazer o podcast, que eu ia ficar olhando na sua mão. Ia prestar atenção em outra coisa. Então, assim, aí teve o laudo de TDAH. Aí agora, eu falei pra ela, procura ver se ele não tem mais algum diagnóstico, porque, assim, eu vejo muita irritação nele, ele é muito nervoso, ele se machuca demais, as coisas na mão dele caem. Parece que cai tudo, né? Uma furada. Isso. Então, assim, eu falei assim, é bom ver sem julgar, é bom verificar, porque se não é uma coisa, assim, isolada. Então, é sempre com um comportamento diferente, é bom ver, porque aí, falei pro meu filho até, se vocês têm um laudo, né? E vocês vão saber como direcionar ele, com muito mais paciência. Você acha que um laudo, ele traz essa clareza, assim, na hora, por exemplo, de um pai, até mesmo da pessoa que estão recebendo um laudo agora mais tardio? Não, eu acho que, assim, essa clareza vai muito de pessoa para pessoa. Principalmente quando a gente fala de cultura. Ah, sim. Vamos falar de cultura de novo. Falar de cultura... Porque, por exemplo, se eu chegasse na minha família, por exemplo, com um laudo de TDAH, o meu pai, coitado, ele já é falecido, vou falar dele, mas ele falaria, isso é frescura. Sim. Porque antigamente corria, brincava na rua, pulava e não tinha nada disso, mas hoje não tem a criança correr, brincar e pular na rua. É falta de bater, hoje vocês querem tudo conversar. E não é assim. Sim, verdade. Por quê? Antigamente, a gente não tinha celular, então as crianças não ficavam em telas. E ali, nas telas, o problema não é a criança estar na tela, é o que ela tá fazendo ali. Ou tá vendo um vídeo curto, então é um excesso de dopamina, e é uma dopamina que não faz bem, porque tá só correndo o feed ali.
Por mais que é um vídeo de criança, é uma musiquinha bobinha. Mas são quantos minutos aquela musiquinha? É 1 minuto. Quando eu era criança, eu tinha que assistir a programação na TV. Tinha comercial, eu tinha que ter a paciência de esperar 5 minutos de comercial pra voltar o desenho que eu gostava. E às vezes não era nem o episódio do desenho que eu gostava, eu não podia avançar ele. Já sei a idade que você tem, já. Hoje a gente tem YouTube, que a gente pula o vídeo, pula o anúncio. O Reels, né, que é Compra rápido. o Premium pra não pagar anúncio. Nossa, é verdade. Então, as crianças estão crescendo numa maneira diferente. E, opa, onde tá o nosso cérebro se acostumando com isso? A gente tem que pôr os filhos hoje pra fazer natação, pra fazer balé, pra fazer artes marciais, pra brincar fora de casa. Porque o dia a dia nosso, qual que é? É trabalhar. Aí quando chega em casa, todo mundo tá na televisão assistindo Netflix. Nossa, Então, mudou a sociedade e mudou muito, mudou a cultura. E é por isso que tem aparecido tanta coisa. As crianças parece que estão todas agressivas, né? Sim, verdade. E na verdade não é, que a gente tá expondo os nossos filhos a um nível de conhecimento diferente que não é apropriado para a idade deles. Sim. Mas, opa, peraí, eu trabalhei o dia inteiro. Ai, filho, fica com o celular 5 minutinhos aí, só pra mim poder sentar um pouquinho aqui. O que eu vou fazer sentada? Vou ficar no celular também. Tô descansando minha cabeça. Não tô. Uma Aí a gente ilusão. para de ler, para de conversar. Quando senta na mesa, às vezes nem senta na mesa, mas nem pra fazer uma refeição. Sim. Então, assim, a nossa cultura foi mudando muito ao longo dos anos. E hoje a gente fala, nossa, que bomba que explodiu, um monte de coisa. E na verdade até já tinha. Mas pro TDAH, por exemplo, quando você tem uma rotina de exercícios, de atividade física, o TDAH não descompensa, então fica mais imperceptível. Sim. A pessoa consegue lidar melhor com o seu TDAH. Então, é extremamente importante entender o que o laudo fala. Porque não vai ser só um laudo, né? Sim. O TDAH, quando eu percebi que eu tinha TDAH, eu tive que fazer um trabalho. Eu comecei se eu vou na cozinha fazer o café, eu vou na cozinha fazer o café. Porque até chegar lá fazer o café já era meio-dia. Porque eu ia passando assim, ia resolvendo as coisas e volta e faz uma coisa, faz outra. Isso me prejudicou demais. Eu também tenho TDAH. E o que me prejudicou, assim, pra mim, que eu percebi, foi o trabalhar em casa. Quando eu ia pro escritório todos os dias, eu tinha aquela rotina. E a Sim. rotina é importante. Sim. E aí eu comecei a trabalhar em casa. Comecei a trabalhar home office. E depois, quando eu pedi pra sair da empresa, eu continuei trabalhando de casa. E aí, tem dias que o meu filho mais velho, ele fala assim, mãe, você já tomou seu café? Aí eu falei, já. Por quê? Porque tem uma xícara de café na sala, tem uma no quarto, uma na cozinha. Eu ponho o café em várias xícaras e saio Sim. tomando pela casa e deixo. Eu não termino de tomar, eu vou lá e pego outro. E não tá certo, tá descompensado. Sim, Mas assim, descompensado. no meu momento como mãe, eu não consigo fazer uma rotina, por exemplo, de exercícios. Eu vou fazer minha ginástica uma vez por semana. É o momento que eu tenho pra mim. Que eu faço aula de dança. Ah, Mas é o tempo que eu consigo. Pra mim não deixar de fazer nada. Consigo ter aquela rotina de exercícios? Não, pra mim era maravilhoso quando tinha. Não descompensava tanto. sim. E a aula de dança também é calma, né? Nossa, é maravilhoso. Deixa em equilíbrio, né? É assim. É ali onde você... é É sua 10. terapia? É minha terapia. Ai, tá vendo? Todo mundo tem que ter a sua. Eu tenho a minha. A minha psicóloga maravilhosa. Eu vou até mandar um beijo pra ela, ó. Fabiana Palucci, amo demais. Um beijão pra você. Quando eu tô em sufoco, eu chamo ela, ela me equilibra. É isso. Porque todos nós precisamos, né? Eu sou terapeuta, mas até uma cliente minha falou assim, ué, mas você faz terapia? Eu falei, Com certeza. ó, tantos clientes, imagina se eu não fizesse. Tem que fazer, né? E esse equilíbrio é muito importante pra gente poder saber como lidar com o outro. Sim. Senão fica um turbilhão de informações dentro, aí quando você vai ter um relacionamento ali social, pode ter um problema, uma briga. Eu vejo muitas pessoas reativas e as mães atípicas ainda muito mais, né? As mães atípicas parece que estão assim, sempre olhando Militando. militando. Elas olham assim, já de rabo de olho. Quando você vai fazer uma pergunta, parece que você vai criticar, né? Então, as mães atípicas, eu vejo que elas estão precisando muito de apoio. Nós estamos criando agora um projeto para apoiar essas mães com palestra, vai ser muito importante. Depois nós vamos conversar aí. Mas acredito que você fazer palestra para essas mães,
conduzindo, de como foi importante para você na sua família, o que fez sentido, as possibilidades, as oportunidades que você teve e transbordar na vida dessas famílias, né, que estão aí, estão pedindo socorro. Verdade. E quando a gente fala também de cultura, a gente fala que nós estamos aqui em Alphaville, mas se você falar assim, vamos para Bahia, vamos para Minas, você vai vendo, é muito pior. Sim. Porque se a gente falar de uma cultura igual na Bahia que eu atendo, eu vejo que as pessoas estão presas naquelas informações do seu pai. Isso aí é porque não apanha, porque vocês ficam passando a mão na cabeça. Exato. Então, acaba virando uma cultura ali na cidade e quando vê, tem muitos conflitos, vários problemas de neurodivergentes que as pessoas não sabem o que fazer. Então, levar a informação, o podcast, palestra, é muito importante. É necessário. E às vezes, você falou na Bahia, mas às vezes não precisa ir nem tão longe. As regiões de periferia também. Sim. Tem muitas regiões que são periféricas, que as pessoas, mesmo com o celular na mão, tendo acesso à informação, é o que consome de conteúdo, né? Às vezes não está consumindo um conteúdo que poderia informar e auxiliar. E elas não sabem como lidar também. Sim. Eu fiz esses dias, mês passado, eu fiz uma palestra lá em Ribeirão Preto, numa comunidade que tem lá perto do aeroporto de Ribeirão Preto, uma comunidade grande. Eu já fui 2 vezes fazer palestra lá. E é muito rico quando eu saio de lá e vejo as pessoas. Nossa, e quando chega, é tanta carência que eles têm, sabe? Nossa, eu te amo, nossa, eu gosto tanto de você, nossa, você parece com fulano, você vê a carência, sabe? Eles precisam disso. Sim. Então, quanto mais pessoas como você, Thalita, levando informação para as pessoas e a sua família, né, sendo bem conduzida, você fazendo dentro da sua casa, você vai transbordar e ajudar outras pessoas. Além do livro que você tem projeto para mais livros? Quais são os seus projetos daqui para frente? Bom, eu tenho já... Eu brinco, eu falo que eu já tenho a coleção inteira do livro escrita. Mas eu planejo de ter a 2ª edição dele até o final do ano. Provavelmente lá para outubro, mês das crianças. Que foi quando ele lançou no ano passado. E eu tenho um outro projeto que é uma mentoria. É a minha metodologia de ensino, né? Eu desenvolvi o método Tirelli. A partir da vivência que eu tive da alfabetização do Anthony, eu consegui já ajudar algumas crianças e alguns professores. Então, essa mentoria hoje é voltada para os professores na parte de capacitação deles. É como se fosse uma capacitação mesmo. É uma mentoria que dura 6 meses. Então, é um acompanhamento que eu faço com os professores, com técnicas, com todo o cronograma que eu utilizei para desenvolver a alfabetização do Anthony. Por que voltado para alfabetização, tá? Porque quando eu desenvolvi, eu não sabia ainda que ele era autista. Eu sabia da dislexia, da disgrafia e da desortografia, que são transtornos de aprendizagem. E ele não tinha a esperança de alfabetizar em pelo menos 3 anos. Ele alfabetizou em 6 meses. Olha. E na época, a médica foniátrica dele, que era a que cuidava desse processo todo, que acompanhava ele em cima, ela falou assim, olha, você desenvolveu alguma coisa que não existe. Então, eu acho que você tem que compartilhar com mais pais, com mais mães, com professores, porque isso vai ser muito rico para ajudar outras pessoas. Uau. Eu demorei para aceitar isso. Eu demorei quase Por 3 quê? anos. Porque eu achava que eu não dei o merecimento que devia. E aí eu guardei aquele projeto até o dia que eu falei, não, eu preciso levar pra frente, porque tá trazendo muito retorno. Eu comecei a fazer com uma criança, depois com 2, depois com 4, e só foi aumentando e eu fui vendo o resultado. As crianças aprendendo a ler e escrever. O Anthony é autista, o nível de suporte dele é mais fraco, mais leve, né? Eu sei que crianças vão ter mais dificuldade, Sim. né? Por isso que eu não divulgo nem que é pra autistas. Mas ele ajuda muito os professores para neurodivergentes. Neurodivergentes, são independentes, né? Você vai orientar esses pais como conduzir, independente o que eles tenham. Por exemplo, você falou que o Anthony tem vários, tem o autismo, TDAH, qual que é o outro? Dislexia, que é a dificuldade para ler, né? Para ler e escrever, ele troca muito as letras. Disgrafia,
que é pouquíssimo falado, e Sim. desortografia. Nunca ouvi. São transtornos de aprendizagem. A disgrafia e a desortografia são problemas na escrita. A letra do disléxico normalmente é muito feia. Quem tem disgrafia, Será que eu sou? Olha a aqui. letra é pior ainda. Não, tá bonita. Vou dar um exemplo, tá? Você já viu uma carta psicografada? Já. Daquelas pessoas que falam que recebe um espírito e psicografa? Sim. A letra é terrível, você quase não entende. Sim. Normalmente só a pessoa que recebeu aquela carta que lê. Pois bem, eu falava que a letra do meu filho era uma entidade que tinha escrito, porque ninguém entendia, só ele mesmo. Médico, a letra de médico. Era muito feio, nem fazendo caligrafia. E aí eu brigava, tadinho, pra ele fazer caligrafia e não dava certo, porque não, aí ele travava. Sim. Então, a criança que tem esses transtornos de aprendizagem normalmente lê melhor com letra assim bastão, por isso que o livro foi todo escrito dessa forma, com exemplos de imagem. Então, tem toda uma técnica por trás disso, né? E como que a pessoa tem todos esses laudos? Onde que vai? Primeiro, eu acho que o ideal é buscar um psicólogo. Sim. Que seja formado na área de psicopedagogia, né? Que é mais área educacional, para ele já ir te orientando. O Anthony, em questão dos transtornos de aprendizagem, foi uma médica foniatra, que trabalha com fonoaudiologia, né? Mas ela tem uma especialização em foniatria, que ela que fez esses testes, que são feitos vários testes psicológicos, né? E, inclusive testes de escrita, enfim, e... Saúde. Obrigada. E conseguiu fazer toda a parte da parte da escrita, da dislexia, da disgrafia e da desortografia. E ela que deu o laudo, no caso? De dislexia, sim. Ah, sim. Agora, do autismo, a gente voltou, aí passamos com uma equipe multidisciplinar. Então, ele foi com uma outra equipe, com vários outros médicos, várias semanas. Então, durante umas 6 semanas, ele passou com um psiquiatra, com um psicólogo, com fono, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, com vários médicos, fazendo vários testes. E testes que eu digo, teste conversando, teste brincando com ele, teste pedindo para ele fazer alguma atividade. É o comportamento. Que eles avaliam. Isso. E aí, a nota dessas avaliações todas, fora o que eu tive que preencher, porque a mãe também passa por avaliação, né? Sim, tem que falar o que você vivencia, Eu acho que só de questionário eu preenchi uns 12. Então, tem várias perguntas desde o nascimento dele até o dia a dia. Comportamento na escola, comportamento em casa. Então, extenso, então. É bem extenso e é demorado, né? Então, depois de tudo isso... Você falando, olha que eu comecei a pensar aqui. Você que é mãe, que você observa tudo isso. E quando um filho, ele não é criado pela mãe? O que acontece, né? Não sabe, ele foi, sei lá, adotado e já vem ali... Os médicos, quando conversam, por exemplo, quando é um filho adotivo, eles conversam com a mãe o comportamento a partir do momento que ele tá com ela. Sim. Eu tenho uma amiga que adotou autista e ela passou por isso. Ela não sabia as informações anteriores, né? Porque eles perguntam até mesmo da gestação. Como foi a gestação? Como foi, né? E aí eles perguntam a partir daquele momento. Se é adulto também. Você lembra de alguma coisa da infância? Não, então o que você lembra? Relata pra gente. Aí fica muito difícil, né? É mais difícil. Para poder identificar o que tá acontecendo com essa criança, esse adolescente ou esse adulto, né? Sim. O adulto ele mesmo vai buscando, né? Com tantas informações, ele pode ir estudando sobre o comportamento dele, o que ele escuta num vídeo, você falando no podcast, aí fala, poxa, isso aqui parece comigo. E ele vai buscando ajuda, né? Eu tô vendo, assim, que esses adultos que estão buscando laudo tá sendo bom porque eles estão sabendo como conduzir daqui para frente, depois do laudo. Sim. As crianças, eu vejo muito em relação aos pais, me corrija se eu estiver errada. Os pais, quando eles não têm essa inteligência emocional de, tipo, até mesmo de ter todo esse trabalho, né, que é uma sobrecarga, às vezes ela tem que trabalhar, mas ela tem que levar no médico, ela não consegue, vai deixando, esse filho vai crescendo com todos os conflitos, e aí o que é mais fácil? Levar no médico e passar uma medicação? Então, eu acho que eu vou dar o exemplo do meu, por exemplo, tá? O meu não toma medicação nenhuma. Já tomou? Ainda não.
E aí o médico até perguntou, você quer? Eu falei, não, enquanto ele tá com as terapias, a gente tá conseguindo levar. A terapia, então, é o melhor O melhor caminho, eu caminho acho. sem a medicação. E aí vai de caso para caso. Porque tem crianças que precisam tomar medicação. Sim. Tá? Tem casos mais graves que precisam. E às vezes até a medicação não faz efeito. Os pais procuram medicações alternativas. Sim. Tá? Mas o que você conseguir, pelo menos na minha família, né? É um acordo nosso. O que a gente consegue fazer sem remédio, a gente vai fazer sem remédio. Então, Sim. por exemplo, meu filho não dormia. De jeito nenhum. A gente mudou rotina, fez rotina do sono, tentou colocar pra dormir mais cedo, dar banho, dar um chazinho, de jeito nenhum. A medicação que ele toma é pra dormir só. Mas assim, período de aula, férias a gente não dá porque tá de férias, então Sim. dá aquela quebrada na rotina, dá. Mas a gente evita pra não ficar tomando remédio o tempo todo, a não ser que seja de extrema necessidade. Aí sim. Nossa, é muito importante isso, né? Eu trabalhei 16 anos na área da medicação. E eu vejo que as pessoas acabam, e como terapeuta, acabam buscando o mais fácil, né? Que é a medicação. Porque tem que ter todo um trabalho, uma paciência Sim. e esse equilíbrio de fazer das coisas de uma forma natural, uma forma leve, né? Isso ajuda muito também por você ser cristã, né? Acreditar, uma mulher de muita fé, né? Bastante. Para poder conduzir, porque eu sei que não é fácil. Então, eu sei que nós estamos aqui para poder passar informações, para levar conteúdo sério, aquilo que não é que você estudou, mas que você vivencia, é aquilo que você passou e hoje está fazendo aí com o maior carinho e amor. Que Deus abençoe você. Amém. Hoje, quando as pessoas estão em busca aí de capacitação ou de busca de orientação, onde que te acha? Meu Instagram virou uma vitrine. Ah, Então, ele foi fechado por muitos anos e já tem quase 3 anos que eu abri já para compartilhar toda essa jornada. parabéns. E o meu Instagram é @ThalitaTirelli. Então, lá eu Tem tudo lá para te achar. Tem de tudo. O pessoal manda oi para você, para às vezes quer te tem contratar. o link do livro, Tá tudo lá. tá lá. E também tem um link de um grupo no WhatsApp, que é um grupo já de apoio, mas é o meu telefone que é administrador do grupo. Então, quem precisar falar comigo pode me chamar pelo direct, pelo WhatsApp, que consegue. Então, por ali a gente já consegue ter contato. Maravilha. Olha, foi uma honra te receber aqui com tanta informação que você passa e está fazendo isso com tanta inteligência emocional, sabedoria, com fé, com Deus no coração, com amor, né? Você falou que queria ter um monte de filho, então vejo que você é uma mulher muito amorosa e tá fazendo da melhor forma, né? Não é fazer um monte de filho e deixar aí os filhos tudo não. jogar. Tá fazendo do jeito que precisa ser feito, né? Então, Deus abençoe você nessa jornada da sua vida. Deixa eu mostrar aqui o livro novamente pro pessoal que tá em casa. Ó, pessoal, você que tá em casa, vai lá, ó, adquire esse livro. Esse aqui eu já vou querer, porque eu já vou levar pro meu netinho. Meus netinhos, eu tenho 3 netinhos aqui. O Lourenço tem 9 anos, o Henrique tem 8 anos e o Noah tá com 1 ano e meio. Eita, Uma que gracinha. Nossa, estão lá em Ribeirão Preto. Meus amores, ó, aproveitando, um beijão. A vovó ama vocês. Ontem eu tava falando com eles no telefone, meu coração fica apertou. apertado. E eu vou levar, ó, pra vocês aqui, ó. O Enzo e o Código do Vento. Então, para encontrar, a gente vai lá no Instagram da nossa querida, maravilhosa Thalita. Thalita, gratidão, tá? Obrigada, Pra amada. você por estar aqui. Quer deixar uma mensagem pro pessoal que tá em casa aí, pras mães? Eu vou deixar que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês. Às vezes parece muito impossível, mas eu acho que nada é impossível para Deus. Não percam a fé, eu acho que isso é o principal. E sigam firmes nessa jornada, porque às vezes parece que tá dando tudo errado e é a hora que começa a dar certo. É sempre assim, né? É sempre assim. Obrigada, viu, Thalita? Imagina, eu que agradeço. E obrigado a todos vocês que estão em casa. A gente divulga esse link desse conteúdo muito rico de informações poderosas que eu sei que aí do seu lado tem uma mãezinha atípica que precisa ouvir e saber que tem como, tem um direcionamento.
Então, um grande beijo e que o Pode Constelar continue aqui honrando vidas, honrando histórias, assim como a da Thalita. Um grande beijo e até!